Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, Êxodo 13. Êxodo 13, do versículo 17 em diante. Êxodo 13, do versículo 17 em diante. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 22. Amém, amados? A palavra de Deus diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Repita comigo: Deus não, vamos falar mais alto, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Versículo 18: assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Repita comigo: Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos desse lugar, ou daqui. Versículo 20: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles. Repita comigo: durante o dia, o Senhor ia diante deles. Agora só repete isso comigo: quem Deus vai na tua frente todos os dias. Diga comigo: o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo. Olha só, numa coluna de nuvem durante o dia, e numa coluna de fogo durante a noite, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Feche os teus olhos, querido. Vamos falar com o Pai. Senhor, bendito e exaltado é o teu nome. Bendito, exaltado e glorificado é a tua palavra, que nos revela a tua verdade todos os dias. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos guiar nessa noite, assim como guiou o povo de Israel dentro da promessa, dentro da direção qual levaria-os para a promessa que o Senhor tinha para com a vida deles. Nós pedimos: Espírito Santo, tenha total liberdade, Senhor Espírito Santo, e nos guie na direção o qual está a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós oramos neste momento e pedimos em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o tema que eu quero dar para essa mensagem é: quando Deus está na direção da nossa vida. Repita comigo: quando Deus está na direção da minha vida. É muito importante entendermos que na caminhada da vida, nós somos tendenciosos como homens e mulheres, seres humanos, a querer criar sempre os nossos próprios caminhos, e não só criar os nossos próprios caminhos, mas também nós queremos controlar a direção da nossa vida. Isso acontece muitas vezes na caminhada da nossa história.
Tudo bem, falarmos de alguém que não conhece a Deus, não conhece a tua palavra, falarmos de alguém que está fora do propósito de Deus, ele já faz isso de praxe. Mas quando nós entendemos quem é Deus e qual é a tua palavra, e que a tua palavra é bússola para a nossa vida, é direção para a nossa vida espiritual, nós não podemos de forma nenhuma querer controlar a direção de Deus para a nossa vida. E nós somos tendenciosos a isso, a querer dar a nossa própria direção e fazer os nossos próprios caminhos. Quando falamos do povo de Deus, falamos disso. A Bíblia já começa contando a saída do povo de Israel do Egito. Bem conhecida essa saída, bem conhecido esse versículo e toda essa história, bem conhecida. Mas a Bíblia mostra um povo que estava saindo do Egito, dentro de uma direção de Deus, mas no meio do caminho querendo criar suas rotas e alternativas. E assim somos nós. Estamos muitas vezes dentro da igreja, falamos que ouvimos a voz de Deus todos os dias, sentimos a direção do Espírito Santo, mas estamos a todo momento querendo criar as nossas rotas e os nossos próprios destinos. E a Bíblia começa dizendo sobre a saída, como nós acabamos de ler, do povo de Israel após Faraó liberá-los e dizer assim: olha, pode ir, então pode ir. E Faraó libera. E o povo vai. Agora nós temos que entender algumas coisas dentro desse processo, desta história. Quando Deus está na direção de nossa vida, o que predomina dentro de nós são as ordens dele. É o norte que Deus aponta. A bússola nossa é a palavra. E o caminho é Jesus. Andando sobre as promessas em Cristo e sendo direcionado pela palavra, nós chegamos no objetivo que nós tanto sonhamos e tanto nos foi prometido pela palavra, foi formalizada uma promessa. Mas quando criamos as nossas rotas e alternativas, e queremos dar direção à nossa própria vida, nós se deparamos com alguns pontos que eu quero colocar aqui importante. A pergunta é: quando o homem, ele escolhe estar dando direção à sua própria vida, o que ele se depara? Com que situação ele enfrenta? Diante eu poderia colocar, dessa autonomia que ele cria. E o homem enfrenta muitas coisas que seriam desnecessárias. É só olhar para o povo de Israel. Primeiro, quando o homem escolhe dar direção na sua própria vida, ele sempre vai procurar o caminho mais curto e mais fácil. Sempre. Nós somos tendenciosos a querer coisas fácil e rápida. Isso é o imediatismo que enfrentamos. É essa cultura, esse movimento do imediatismo. O homem sempre vai querer coisas rápidas e práticas. E não queremos muitas vezes andar num caminho que é mais longe, mais desafiador, mais cansativo, mas porém nos direcionará para a promessa. Nós somos tendenciosos a buscar atalhos na vida, né? E um homem, quando escolhe dar direção na sua própria vida, ele sempre escolhe caminhos mais rápidos, mais práticos. Eu coloquei alguns exemplos interessantes. Pastor, eu preciso de uma casa. Eu estou orando a Deus, estou falando com Deus, estou não sei o que com Deus, e aquele negócio com Deus, que ele está apresentando a Deus, né? O que a pessoa faz? Ela está orando a Deus, mas ela vai no banco e financia. Meu irmão, quando você financia uma casa, foi Deus que te deu? A pergunta que impactou todo mundo, né? Eu sei. Mas não, foi o banco que te deu. E você vai ter que pagar o banco. E a promessa do banco é jurinhos pequenininhos e parcelas a perder de vista. Mas você está comprometido
por quase toda a história da tua vida, no jurinho pequenininho e nas parcelinhas, que leva quase toda a tua vida. Se você tiver 40 anos, quando você tiver, quem sabe você vai estar vivo, com 70, se depende da sua saúde, 75, você vai estar terminando de pagar essa casa, e aí você não vai poder desfrutar da vida, porque já foi tudo. Inclusive seu dinheiro. Então eu quero que você entenda o seguinte, nem sempre o caminho mais curto é o caminho melhor. Eu estou usando exemplo do financiamento, mas eu podia usar N exemplos, né? O cara quer um carro, e ele vai falar que Deus deu o carro para ele, mas ele botou o CPF dele em jogo e financiou o carro. Deus não dá dívida para ninguém. Deus não dá dívida para ninguém. Você entende o que eu estou dizendo, querido? Agora nós somos tendenciosos a misturar aquilo que veio de Deus e aquilo que veio do homem. Aquilo que veio de fato do céu para a minha vida, que não deixou ônus, que não me deixou amarrado em situação nenhuma, com aquilo que eu causei, que eu fiz, com as forças da minha mão, do meu CPF, do meu RG, do meu... Você entende, querido? Deus dá oportunidades, mas dívida Ele não dá. Eu não estou dizendo que financiar algo não é porque não veio de Deus. Pode ser a oportunidade de Deus para a tua vida, para você que não consegue. Mas eu estou dizendo que dívida não é presente de Deus. Então, ou seja, o caminho mais rápido nem sempre é o melhor caminho. Porque o caminho mais rápido envolve um outro preço a ser pago no processo da vida. Uma vez eu conversando com um rapaz, um chileno que veio, há muito tempo, sei, foi uns 6 anos atrás, aqui em Mutum, e eu conversando com ele, ele falou assim, olha, falando sobre a cultura brasileira. Ele é um chileno que vive em São Paulo, e ele estava vendendo um projeto, e ele passou em Nova Mutum, congregou com a gente um dia, e eu conversei com ele. E nessa conversa sobre cultura, ele diz assim, olha, faça entender a cultura, a diferença da cultura brasileira, pastor, da cultura, por exemplo, do Chile. É muito diferente. Ele falou, olha, é tão simples de entender. O brasileiro, você entra num ônibus lotado em São Paulo, você vai ver a cultura brasileira como é. Um monte de gente com um monte de fone de ouvido, ouvindo o dia inteiro um monte de música que não presta, que não edifica, que não leva ele a lugar nenhum. Se não está ouvindo, tem alguém matutando querendo roubar o outro. Ele falou, não, o negócio é de doido. No Chile, você pega um mesmo ônibus lotado no centro de Santiago, está todo mundo sentado lendo livro, no caminho até o trabalho. Ele falou, é fácil entender a cultura. Aí ele disse, pastor, o chileno, para você ter ideia como é diferente a cultura, o chileno, quando ele quer um carro, ele projeta 5 anos antes e guarda o valor necessário que em 5 anos ele tem um dinheiro para comprar à vista. O brasileiro vai lá e financia. E paga um preço muito mais alto por isso. Porque ele quer rápido. Ele quer para ontem. Então ele não tem planejamento. Ele tem ação. E uma ação que gera um outro preço para ele pagar. Ele falou, o chileno, para você ter ideia, pastor, até o sapato, que ele sabe que ele vai ter que comprar, ele sabe o tempo que o tênis ou o sapato que ele usa vai desgastar, vai acabar, e ele já precisa ter o dinheiro para ele poder comprar outro à vista. Ele falou, no Chile não é forte esse sistema de parcelamento, financiamento, quase não funciona isso, porque a cultura chilena compra à vista, para eles não existe negócio de parcelar. Você entende, querido? Quando você paga e quita, é seu. Enquanto está parcelado, é mais ou menos seu. Dá para você acreditar que é seu, mas no fundo não é, você sabe que não é. Não é verdade? O que eu quero dizer com tudo isso, querido? Carro sem entrada, sem consulta no SPC. Daí, rapaz, sem consulta no SPC. A intenção de quem vai num lugar que é sem consulta no SPC já tem uma intenção por trás, né? Porque o negócio está feio mesmo.
E ele vai lá e compra, só que ele paga um preço muito mais alto por isso. Jurinho, parcela a perder de vista. Vai perder mesmo, porque a vida dele vai passar, ele nunca vai conseguir se ver livre daquilo. O que é isso, pastor? É quando nós estamos sempre criando as nossas próprias rotas e alternativas. Nós queremos, não importa o preço, eu quero, e tem que ser agora. E pagamos um alto preço por isso. Todo homem que escolhe estar na direção da tua vida, ele sempre vai escolher um caminho mais perto, mais próximo e mais fácil e mais rápido, por causa do imediatismo. Porque quem está no Senhor sabe esperar em Deus a melhor proposta. Por isso que muitas vezes a gente pega muitas situações de embaraço na vida da pessoa, e a pessoa vem contar para você como está a sua vida, e aí você fala assim, meu Deus, não sei nem onde começar a falar com essa pessoa. É tanto rolo. Sério, gente, a gente pega casos que é tanto rolo que você não sabe onde começa. É financeira, é espiritual, é familiar, o negócio é. Segundo, todo homem que escolhe estar na direção da sua vida, ele toma decisões baseado nas emoções. Toda decisão vai ser baseada no que está acontecendo no coração dele naquele momento. Quando nós queremos dar direção na nossa vida, sempre as nossas emoções vai dizer mais alto do que a nossa própria razão. E quando vê, já fizemos. Pá, pastor, já fiz. Poxa, vou orar pelo menos um pouco. Foi lá e tomou decisões precipitadas, que envolveu a tua vida, a tua família, a tua história, o teu nome, a tua vida espiritual, emocional, envolveu tudo. Porque todo homem que não coloca Deus na frente, ele toma decisões pelas emoções. E aí paga de novo um alto preço. E sempre tem pessoas pagando um preço altíssimo por isso. Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração do homem. Isso tem uma coisa que enganosa de fato, é o nosso coração, porque ele é emocional. Porque o nosso coração, ele funciona desse jeito. Ele é conduzido pelas nossas emoções. Enganoso é o coração do homem. E quantas vezes, por ser enganoso o coração, nós também somos enganados por ele. Porque ele nos coloca em caminhos errados. Tomamos decisões precipitadas. Terceiro ponto, que eu entendo. O que acontece, pastor, quando um homem agora, ele é direcionado espiritualmente por Deus, quando Deus está na direção da vida de um homem, aí começa tudo a mudar, tudo começa a se encaixar. Por quê? Porque o homem trabalha para o agora, mas Deus trabalha para o depois. O homem sempre faz plano do agora, do imediatismo, eu quero, eu sonho, desejo, eu anseio, mas Deus sempre tem tudo isso e muito mais no tempo certo, no tempo determinado, é o depois, é o momento de Deus, não do homem, não é o Cronos, é o Kairos, mas o homem quer agora. Então existe uma luta dentro de todo ser humano entre o homem, a vontade humana e a vontade divina. E essa luta, ela é tão intensificada quando você olha para o próprio Cristo, ele também teve esses momentos. No jardim de Getsêmani, ele teve esse momento. O qual ele pede ao Pai para afastar o cálice, mas ao mesmo tempo, existe uma luta emocional ali dentro. Ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quanto mais eu me relaciono com o Pai, mais eu consigo entender qual é a vontade dele para com a minha vida. Mas quanto menos eu me relaciono, menos eu entendo da vontade de Deus para com a minha vida. E sempre eu vou priorizar a minha. É o homem.
Paulo fala da luta da carne contra o espírito, e é constante essa luta. Existe uma batalha dentro do homem. A vontade humana, aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer. Você imagina só que luta que é isso? Aquilo que eu quero é aquilo que Deus quer. Mas isso acontece com todos nós. Eu não estou pregando como que se eu fosse o homem perfeito e vocês os pecadores. Gente, eu estou junto nesse quadro. Quantas vezes para comprar um carro, nós queremos o carro que nós queremos, mas nós não perguntamos: Senhor, é esse carro que o Senhor tem para mim agora? O que é o desejo do coração de Deus para a minha vida? Eu estou falando aquisição de um bem simples, mas tem muito mais. Envolve muito mais em nossa vida tudo isso. A vontade de Deus, ela deve ser emanente, ela deve permanecer em todas as áreas da nossa vida. Não apenas por um momento, não apenas numa campanha, não apenas num culto de domingo, não, ela tem que permanecer sempre. Tem um grande livro que foi escrito que diz, o nome é sugestivo, porque o nome é Que Seja Feita a Tua Vontade. Eu não lembro o nome do autor, eu li ele há muitos anos atrás, fantástico. Ou seja, é saber quando é de Deus para a minha vida, e quando é das minhas emoções para mim mesmo. O povo de Israel era tendencioso a querer ir pelo caminho mais fácil e mais prático. E a Bíblia diz, porém Deus não deixou eles ir pelo caminho mais perto. Sabe quantas horas de caminhada, não dava nem dia, quantas horas de caminhada eles chegariam à entrada de Canaã, passando pela Filistia? 22 horas de caminhada. Andando 22 horas, eles atravessariam a fronteira do Egito com a Filistia e entrariam em Canaã. Deus faz ele ir pelo deserto. Falou, não filho, não é por aí que eu quero que vocês vão. Quantas vezes nós queremos o caminho mais fácil e mais prático na vida e falamos, não é por aqui porque aqui é mais rápido, desse jeito que é o melhor jeito, mas nós perguntamos, Senhor, é assim que o Senhor quer que seja feito? Essa é a direção que o Senhor está dando para a minha vida? Ou eu estou dando um despertalhão comigo mesmo, mas depois lá na frente eu vou ter consequências? 22 horas de caminhada, agora Deus faz eles descer para o sul, em vez de subir sentido noroeste. E agora, descendo para o sul, eles vão sentido ao deserto, lugar que não tinha água, lugar que não tinha alimento, não tinha nada. Porque se eles fossem beirando o mar Mediterrâneo, em 22 horas de caminhada, eles estariam entrando na terra prometida. Mas a Bíblia fala, porém o Senhor não permitiu que eles fossem por lá. Queria os livrar da guerra. Sabe, tem hora que Deus está livrando a gente de problema. Tem hora que Deus está colocando caminhos que parecem ser mais longe, mais distante, mais sofrível. Só parece, querido, porque o mesmo Deus que nos direciona é o mesmo Deus que vai na frente de dia, de noite, todos os dias. Se Deus direcionar, se Deus mandar, vai, porque Ele é contigo em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Que Deus pediu para o povo ir para o deserto. Deus não permitiu eles ir pela Filistia. Israel pensava assim, amanhã estamos na terra. Tem hora que parece que a gente está tão próximo da promessa, né? De acontecer aquilo que a gente sonha, mas tudo tem um preço. É igual quando a gente muda de cidade. Tem gente que talvez recém mudou, tem muita gente que recém mudou aqui para Mutum. A gente muda de cidade porque ouve falar da cidade, é terra da promessa, tem mana leite e mel, o negócio é bom, os cachos de uva são grandes, o negócio é farto. Mas só que, quando a gente chega na cidade, não parece que é tão do jeito que foi feito a descrição. Por quê? Porque seja qual for o lugar, o que importa não é se a terra mana o leite e o mel.
É se Deus foi comigo naquele lugar, se Deus está comigo naquela promessa. Porque até terra que não tem leite, não tem mel, passa a ter leite e mel se Deus está no processo. Então a questão não é a terra, a questão é a direção. Por quê? Porque até mesmo quando estamos na promessa, os primeiros dias são desafiadores. Então quando o povo sai no deserto, e a Bíblia fala que eles saíram e foram pelo deserto, sentido ao mar vermelho. Eles estavam fazendo uma meia lua assim, ó. Era para sair daqui e chegar aqui. Eles fizeram isso aqui, ó. Olha o que Deus manda o povo fazer. 22 horas de caminhada. Mas não. E aqui eles ficaram rodando, né, no Sinai. 40 anos, né, andando em círculos. Aí depois... Ou saidinha do Egito. Mas entenda, o povo sai, caminha ao deserto, e a Bíblia deixou bem enfático aqui, isso que eu quero ler para você de novo. Versículo 21, durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Por quê? Olha, Deus pensa em tudo. Quando Deus lança na minha vida e na sua vida um projeto, seja a longo prazo, seja um projeto que vai demorar para se findar, acontecer, se concluir, Deus pensa em tudo. Deus é Deus, gente, não é o pastor Marcel que é esquecido, eu esqueço. Minha esposa veio me perguntar esse dia, eu falei, amor, você sabe que eu esqueço até o que eu comi ontem? Não lembro, não lembro, gente. Se foi carne, se foi, não lembro. Para mim isso foi mais um dia que ficou para trás, já foi. Deus pensa em tudo, nós seres humanos somos falhos. Mas quando Deus orienta, Ele pensa em tudo. Então o que Deus coloca? Diante deles, uma nuvem, uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, durante o dia. Uma nuvem. Por quê? Você já estudou sobre o deserto? O deserto na sombra, durante o dia, na sombra, 45 graus. A sombra do deserto é o Cuiabazão que a gente conhece. Se for na areia, aí meu irmão, o negócio sobe para 50 graus com tranquilidade, 52, 55. Por causa do reflexo da areia, o calor aumenta. Mas só que a areia, ela não é térmica, ela não segura a temperatura. Você sabe disso? Ela troca a temperatura muito rápido, né? Então, de dia muito quente, o que Deus faz? Sombra para eles. É profético esse negócio. Porque a saída do povo de Israel para o Egito significa a nossa caminhada na fé durante toda a vida aqui na terra. Estamos caminhando rumo à terra prometida, Nova Jerusalém. Quem está caminhando rumo à Nova Jerusalém? E nessa caminhada é como um deserto. Passaremos escassez, passaremos dias difíceis, sofrimentos, angústias. Meu amado, vamos passar dias de perigo. Deserto tem escorpião, tem cobra, tem insetos peçonhentos. Deserto é lugar de solidão, e muitas vezes vamos sentir só na caminhada da vida. Simboliza a caminhada cristã. É profético. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que o mesmo Deus que nos colocou na caminhada da vida, do deserto, é o Deus que vai suprir todas as nossas necessidades enquanto estivermos no deserto. Então, ou seja, Deus cuida de mim e cuida de você, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, de tudo que temos, porque se Deus nos mandou, estamos no caminho qual Ele nos orientou, Ele mesmo nos sustentará para a glória dEle, aleluia, Jesus. Ninguém vai morrer no deserto. Agora, se sairmos fora da rota, arcaremos com a consequência. Porque a nuvem guiava o povo no caminho que o Senhor tinha dado.
Se sairmos debaixo da nuvem, vamos arcar com as consequências da vida. E quantas vezes saímos debaixo da nuvem, que é debaixo da cobertura espiritual de Deus, que é debaixo da ordem divina, que é debaixo da direção espiritual de liderança que Deus coloca em nossa vida. Quantas vezes estávamos tão bem cuidados embaixo da nuvem, e saímos debaixo da nuvem, e aí dizemos assim: Senhor, o que eu fiz que está dando tudo errado? Por que eu estou sofrendo tanto? Tanta angústia, depressão, tanta luta, tanta coisa mal resolvida, porque saímos da direção que Deus tinha dado para a nossa vida e nossa história. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, na frente deles, numa coluna de nuvem. Deus vai na frente. Eu não sei qual o projeto, o que Deus tem colocado em tuas mãos. Talvez você está lutando já com esse projeto, 5 anos, 2 anos, 1 ano, alguns meses, não sei. Mas a convicção que foi Deus que te deu isso, que você tem em mãos, está dentro de você. Não adianta eu responder isso: pastor, será que é de Deus mesmo? Falando, a minha vida é minha vida, a tua vida é a tua vida, o teu relacionamento com Deus é com Ele. Não tem como eu responder aquilo que é no teu espírito que testifica, não é no meu. Por que eu digo isso? Porque os resultados espirituais de cumprimento de promessa entre eu e Deus, eu mesmo sou responsável. Eu não consigo mudar a história, o destino de nenhum dos irmãos, mas o meu destino eu consigo, em Cristo, mudar. Você entende isso? Ou seja, você sabe aquilo que é de Deus para a tua vida, tem uma convicção dentro do teu coração, está testificando no teu espírito, não é no meu, é no teu. E você também sente, você sabe aquilo que está trazendo só confusão, aquilo que está tirando você do foco. Eu não sei, a não ser que o Espírito Santo resolva revelar por um momento. Mas até que ele não faça isso, eu não sei. É você que sabe. Assim estavam os israelitas. Eles tinham um Deus na frente. Eles tinham a nuvem dando cobertura espiritual para que todo o projeto, toda a caminhada deles prosperassem. Eles tinham tudo em suas mãos. Eles tinham o cuidado de Deus. Mas muitas vezes ainda murmuravam, a Bíblia diz. E não foram poucas vezes. Murmuraram tanto que a promessa que era para aquela geração foi transferida para a geração que estava vindo. E todos aqueles que começaram a caminhada, a Bíblia fala que somente alguns terminaram. Por quê? Porque mesmo estando na direção, nós temos que saber controlar nossa própria boca. Tem gente que consegue perder a promessa por tanto que fala, por tanta bobeira que fala. Agora aqui estão os israelitas, rumo à promessa de Deus, rumo à direção de Deus. Uma coluna de nuvem de dia, Deus guardando, Deus protegendo, Deus dando condições de caminhada, Deus dando condições para que a sede e a falta de líquido não os matassem na caminhada. E à noite, uma coluna de fogo, que além de iluminá-los, a Bíblia fala em uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim eles podiam caminhar de dia e de noite, de dia e de noite. São períodos da vida. A Bíblia não está falando que eles não paravam para descansar, mas a Bíblia está falando que eles tinham condições de caminhar de dia e de noite. Sabe, isso nos faz entender de que Deus sempre vai dar condições para caminharmos na sua promessa, segundo tudo aquilo que Ele prometeu. Nada vai nos impedir.
Quer caminhar de dia? Vai caminhar. Quer caminhar de noite? Vai caminhar. Você sempre vai ter condições. Então nós nunca podemos dizer, Deus não é comigo. Não, o Senhor sempre é conosco, porque se Ele nos mandou pegar esse caminho, essa direção, tem hora que está difícil, tem hora que o cansaço vem, tem hora que a fadiga toma conta, tem hora que queremos parar, largar tudo, abandonar, mas não, Deus está dizendo, eu vou dar condições para que vocês não parem de caminhar, segundo a promessa que eu tenho para vocês em nome de Jesus. É de dia, é de noite, a caminhada não para, não para, porque Deus é contigo. Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado, olha, Deus é contigo, não para, não para, não desista de nada, Deus é contigo. E se for a esposa, se for o marido, diga assim para ele assim, olha, Deus está concluindo projetos em nossa vida, estamos chegando na promessa. Porque é tendencioso queremos parar por causa das lutas. Todos nós passamos por isso. Mas tem um momento que a gente dá aquela descansada, levanta a cabeça, vamos para cima de novo. E a caminhada continua. A caminhada continua. Ela não para. Sabe, para encerrarmos, tem 3 coisas que nós precisamos entender para chegarmos nas promessas. 3 princípios fundamentais para que Deus esteja sempre no controle da nossa vida. Repita comigo assim: primeiro princípio, obediência. É só seguir a nuvem. Não queira seguir outra coisa, obedeça a palavra. A palavra disse: siga a nuvem. Obediência. Siga a nuvem. Não precisa criar caminhos alternativos, só segue a nuvem. Mas eu conheço esse deserto como a minha mão, pastor. Por aqui é mais longe, por aqui é mais perto. Eu vou por aqui, pastor, mas a nuvem está indo por aqui. Escute, nós somos tendenciosos a dizer para nós mesmos que nós sabemos do processo, que nós conhecemos o processo, que nós estamos preparados, que nós somos bons. Não faça isso. Segue a nuvem. Mesmo quando parece que estamos indo para a direção errada, parece, mas é o melhor caminho. Segundo, repita comigo, segundo, confie em Deus, porque quem deu a direção está contigo no processo, e Ele não vai te abandonar. Confie, é só preciso confiar. Sabe o que faz nos querer criarmos uma rota alternativa? É a desconfiança. Será? Não. Será não? É o Criador do deserto que está mandando você andar pelo caminho do deserto. Ele sabe mais do que você. Ele criou as rotas, Ele criou o caminho e Ele está dando a direção. Então, segundo, confie. E terceiro, repita comigo, terceiro. Não, vocês não estão entendendo. Repita comigo, terceiro. Creia. Obedeça, confie e creia. Escute, a mesma promessa de quando você se converteu, se ela ainda não se cumpriu, é porque há um tempo determinado para ela se cumprir. O momento certo, a hora certa vai chegar. O que Deus tinha que fazer nas interlinhas para que você chegasse até lá, Ele está completando esta obra. Aquele que começou a boa obra em tua vida, Ele terminará, não é outro, é Ele. O problema é quando nós queremos, não acreditamos mais e queremos agora fazer uma obra própria. Não, pastor, vou fazer alguma coisa aqui. Não, querido. Creia. Acredite que Deus é contigo na caminhada da vida e que tudo que Ele prometeu irá cumprir em nome de Jesus Cristo, amém? O povo de Israel já estava perdendo a fé, estava com medo, inseguro. Muitas vezes estamos assim, mas o que importa é que o nosso Deus vai na frente.
Se Deus está na frente, descansa no Pai. Ele cuida de tudo. Tem uma canção até que diz, né? Que Ele vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. É Deus. Cassiane, né? Antigo esse, hein, pastor? Puxa lá do baú. Foi. Mas é uma verdade. Ele vai na frente. Ou seja, deixa Deus trabalhar a favor da tua vida, segundo as promessas que Ele tem para cumprir na tua história. Deixa Deus na frente.